Muito bem, pessoal. Nesse último vídeo da série PPC, eu vou abordar a fase 2, a etapa 2 e a etapa 3, tá, do PPC, com algumas considerações que eu julguei pertinentes. Então, começando aí com a etapa 2, elaboração de planos e ordens. Basicamente o seguinte, essa etapa ela corresponde à etapa do planejamento, né, necessário para que o comandante possa aprofundar o CPO. Tá? Então, é basicamente uma etapa que é composta por duas fases, onde, em um primeiro momento, a gente pega e elabora o conceito de operação, aprofundando todo aquele estudo que embasou a confecção do CPO. Tá? E aí, depois disso, com o conceito de operação na mão, a gente elabora de fato, né, os planos e ordens, né, as diretivas que têm que ser elaboradas aí, tá bom? Então, assim, sempre que possível, deverá ocorrer uma participação de representantes das forças subordinadas ao longo dessa etapa. Então, você vai buscar envolver, né, todos aí nessa etapa aí. E, assim, num primeiro momento, né, na parte de desenvolvimento do conceito de operação, para você sair com o conceito de operação, né, que é onde você mostra toda a sua ideia de manobra, e o comandante expõe, né, toda a sua ideia de manobra, você tem cinco subfases, digamos assim, que você percorre dentro da fase, né, de desenvolvimento do conceito de operação, né, que é basicamente as premissas básicas, depois a ação das forças componentes, depois a execução das operações, a distribuição das forças e a elaboração de fato do conceito de operação. Tá? Existe um encadeamento meio lógico que existe aí. Tá? Tirando essa primeira parte que é a premissa básica, o restante você tem um certo encadeamento. Tá bom? O que é a premissa básica? Na verdade, você vai dar uma reavaliada nas premissas básicas, se acaso elas existem, se elas existirem, né? Você vai reavaliar de forma que você verifique se de fato elas permanecem válidas naquele momento do planejamento. Tá legal? O teu objetivo aí são dois, na verdade, né? O primeiro é tentar reduzir ao máximo a existência de premissas básicas, como eu havia dito. As premissas básicas elas dificultam muito ali, geram muitos senões ali no planejamento, fazem ficar mais complexo aí. Você exige a necessidade de mais medidas de coordenação, enfim, complica mais as coisas. E a outra dá também mais flexibilidade, né? Você tem que brigar, né? Uma das grandes brigas do PPC, né, na hora que você vai fazer o plano operacional, é você garantir para as forças componentes o máximo de flexibilidade. Porque na hora ali né, de fato, o que acontece com as forças componentes, né, que elas que de fato estão lidando ali com a força oponente, né, onde acontece realmente a ponta da linha. E ali os subordinados precisam de um máximo de iniciativa e de possibilidade de atuar ali para poder fazer frente ali às grandes complexidades que ele tem no campo de batalha, tá certo? Então ele tem que ter flexibilidade para isso. Então, se você ficar entrando com muitas limitações, muitas premissas, a coisa começa a complicar, tá bom? E aí depois, como eu falei, existe meio que uma forma de encadear de forma lógica, tá? Então, primeiro você vai colocar a ação das forças componentes, né? Então, você é um comandante operacional, então você vai fazer, você vai tentar organizar a ação das forças componentes, tá certo? Depois de você organizar essas ações, você vai falar da execução, né, da operação, a distribuição das forças para você poder executar essa operação e depois, em cima dessas três coisas, né, a ação das forças componentes, a forma que você vai executar e a distribuição das forças, você vai elaborar o seu conceito de operação. Tá? Então, de fato, a elaboração do conceito de operação fica no final. E aí, com isso, a gente termina essa fase 1 da etapa 2 com a elaboração do conceito da operação. Tá legal? Uma coisa que é interessante aqui nessa fase e que, assim, já caiu, né, e já teve algumas reconstruções aí, algumas provas anteriores que isso caiu, nesse momento que a gente está discutindo para poder confeccionar o conceito de operação, onde a gente coloca ali a parte de distribuição das forças, né, a execução da operação, as ações das forças componentes, pode vir a necessidade da divisão da força, né? Como é que eu faço para dividir a força, tá certo? Como é que eu vou balancear, né, a força de forma que
eu tenho o máximo, né, de sinergia, de sincronização, que eu possa aproveitar as oportunidades, reduzir atos, melhorar toda aquela parte que a gente viu, né, de unidade de comando, enfim. Então, existem 3 quesitos que eu me amparo para que a divisão da força ela aconteça de uma forma bem ali, correta, oportuna, tá certo? Que são conhecidos como princípios básicos da divisão da força. Quais são eles? A coordenação, a amplitude de controle e a delegação de autoridade. Tá? Então, essas 3 coisas são muito importantes, já caiu. Tá? Então, basicamente, a coordenação é você distribuir as tarefas aos comandos subordinados de uma maneira assim, bem certinha, evitando duplicidade, tá? De forma que um não esteja fazendo uma coisa que o outro faz, né? Cada um fazendo as suas coisas, né? Dentro das suas responsabilidades. Amplitude de controle, porque você tem que evitar aquele organograma muito pesado, onde você tenha um comandante ali com muita coisa pendurada ali. Se você está vendo o que está acontecendo, você tem que redistribuir melhor, né? De forma que você coloque ali uma amplitude de controle adequada ali para o teu comando e controle, tá certo? E por último, a delegação de autoridade, de forma que você procure trabalhar a autoridade dentro dali da compatibilidade em termos de responsabilidade, né? Aquela dualidade de sempre, né? Autoridade com responsabilidade, né? Então, você, para isso, você trabalha essa questão da delegação de autoridade. E aí, para que isso é importante? Porque, na medida que você trabalha com a delegação de autoridade, o comandante ele acaba ficando um pouco mais livre, né? Com menos variáveis na cabeça para poder pensar, e aí, com isso, ele consegue raciocinar mais para o futuro. Tá? Ele consegue ter uma antivisão aí dos possíveis cenários, dos próximos passos, tá? De forma que ele gire, né, o ciclo dele, o ciclo Oda dele mais rápido e com isso ele consiga se antecipar, né? Ter iniciativa sobre o oponente, tá certo? Então essa é a ideia por trás aí da delegação de autoridade, tá bom? Então, coordenação, amplitude da força, amplitude de controle, delegação de autoridade, tá legal? Questão da divisão das forças, da minha força, tá bom? Aí depois ele fala de fato aí do que contém, né? É bom que a gente saiba o que está contido no conceito de operação, né? Ela está bem alinhado com o conceito preliminar da operação, tá? Então, assim, só para a gente ter um paralelo, né? Basicamente uma apreciação da situação, o estado final desejado, né? Uma abordagem do CG e da VC, né? Dar uma geral da missão do comandante, ele fala do faseamento da operação, né? Como é que eu vou estar executando a operação, as orientações, né? No geral, para a parte de operações psicológicas, assuntos civis, comunicação social, tá legal? Ele também estabelece, né, uma matriz de sincronização para a ação das forças, né? Uma primeira matriz de sincronização que depois ela é alvo de constantes ajustes, né, ao longo das reuniões que eu comentei, né, nos vídeos anteriores. E aí, abro um parênteses aqui para falar essa questão da sincronização, né? Essa parte da sincronização ao longo da operação, ela assume ali um papel muito importante, né? Ela tem alguns quesitos que são importantes para que você, de fato, esteja sincronizando a tua operação de maneira satisfatória, tá certo? Primeira coisa é sinergia. Então, todos têm que estar ali trabalhando de maneira ali bastante ali uníssona, né? Até para não ter problema aí de desperdício de energia, tá? A segunda coisa é a integração, tá? Então, todos têm que estar de maneira ali a gerar um grande nível de interoperabilidade ali, tá? Bem integrados, tá certo? A outra coisa é a coordenação. Então, assim, eu tenho que estar trabalhando de maneira coordenada, tá? Evitando duplicidades, tá certo? Então, essa é uma outra questão também da sincronização também que chama atenção, tá certo? E, por último, o GRO, tá? O gerenciamento do risco operacional. O GRO é aquela forma que eu tenho de gerenciar todos os riscos que eu tenho. Então, eu pego ali, de uma maneira ali, meio que uma antivisão ali dos cenários onde eu tenho os riscos, eu trago eles para o presente e com as variáveis que eu tenho hoje, eu tento gerenciar ali a forma como eu agiria em determinado caso, em termos de comparação o perigo em si, né, e as consequências daquilo ali, né? Então, em cima
do que eu tenho de perigo com as consequências, eu gero um risco, né? E aí eu vou, no meio de uma planilha de RO, eu vou conseguir gerenciar isso aí da melhor forma possível, gerando sempre aquela coisa ali da antivisão, né? Me antecipar ao oponente, tá certo? É importante mencionar, eu falei aqui de RO, né? É uma atribuição da D5, tá certo? Isso aí já caiu também, eu marquei aqui, de quem é a atribuição do gerenciamento do risco operacional, tá? Isso cabe à seção de planejamento, tá certo? A D5. Ele também aborda, né, já tinha até falado sobre isso, né, que no nível de decisão operacional é melhor que a atribuição de tarefas seja em termos de efeito desejado, né, do que de ação a empreender, porque isso aí garante que você dê mais flexibilidade para o seu subordinado, tá certo? E aí, uma coisa também, né, é bem importante, que a redação do plano operacional, que é o produto, né, digamos assim, do meu PPC, né, do meu planejamento conjunto, é um plano operacional, né? É o grande produto, é o que eu quero de fato ali, né? É o ovo, né? A redação dele cabe também à sessão de planejamento, tá? Cabe a D5 também, tá certo? Algumas coisas que, de fato, na hora de elaborar o plano de operação, eu tenho que ter em mente, tá? Tem alguns quesitos aqui. Clareza, concisão, a expressão de autoridade, a simplicidade, flexibilidade, paralelismo, abrangência, amplitude de coordenação. Tá? Então, seria pedido para a gente para citar nessa diretiva, né, no plano operacional, quais são os fundamentos que se baseia na hora de elaborar ele. Né? Então, assim, todos esses que eu falei aqui estão valendo. Tá bom? E aí depois, né, até agora eu estou falando, então comecei a falar aqui da fase 2, da etapa 2, né? E aí a gente vai, de fato, sair com algumas coisas aqui em termos de planos e ordens aqui de operação, tá? E aí, o documento, ele possui uma cara, né? E aí, na nossa bibliografia também isso consta, né? Como é que é uma modelagem, né? Como é que é um modelo de um plano operacional, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Vale a pena imprimir esse modelo, né? Que é o apêndice 14 do anexo C do manual, né? Do MD30 MAIC 01, que traz aqui um esqueleto, né? Uma formatação padrão de um plano operacional, que já foi perguntado, tanto para a gente citar partes do plano operacional, como algumas coisas que estão contidas em cada parte do plano operacional e a sua definição. Tá? Isso foi pedido também já em algumas provas, em algumas reconstruções anteriores, eu chequei isso aí. Tá? Então, assim, na prática, né, rapidinho aqui, no plano operacional, a gente começa ali com a org-tar, tá? Então ele estabelece ali a org-tar. Normalmente a org-tar é muito grande, né, e de um comando operacional, e aí a gente pega e basicamente joga isso no anexo. Tá? E aí na org-tar a gente só cita conforme anexo tal, entendeu? Mas é basicamente que você começa com a organização de tarefa, tá? O item 1. Aí depois o item 2 é a situação, e aí na situação a gente tem alguns subitens internos ali, né? Primeiro, a hipótese de emprego, se houver, forças inimigas, forças amigas, CG e premissas básicas, tá certo? Isso tudo está contido ali na situação. Aí depois é a missão, tá? Eu vou citar ali no item 3, a missão. Depois, item 4 é a execução, tá? Então, eu vou falar da execução, né? Então, a minha missão, o verbo está sempre ali no infinitivo, né? Depois, na hora de enunciar a execução, o meu verbo vai para o futuro, né? Esta força aqui executará, atacará, tá no futuro, tá bom? E aí depois, logo assim, em ato contínuo, ali ao enunciar a execução, eu coloco a intenção do comandante, tá? A intenção do comandante, ela é, digamos assim, uma redação livre, ela tem uma livre redação, ela não tem uma formatação definida, mas normalmente o que aparece ali o centro de gravidade, as vulnerabilidades críticas que foram identificadas no inimigo, o dispositivo do inimigo, o estado final desejado, tá? Tudo isso aí aparece aí, tá? A relação do comandante com outras forças envolvidas ali, forças amigas ali, né, que estão ali, pode estar ali no TO ali, tá certo? Tá? Tudo isso aí entra na intenção do comandante, tá bom?
Aí, dentro da execução ainda, você tem uma concepção geral da manobra, né? Que é basicamente o seguinte, ele mostra ali o faseamento, né? Então, basicamente assim, a fase 1, eu vou estar fazendo isso, isso e isso. Na fase 2, isso, isso e isso. Tá legal? Aí, depois disso, de eu falar como é que vai ser a manobra, eu vou dar as ordens aos elementos subordinados, tá certo? Então, basicamente vai aparecer lá, força naval componente, fazer isso, isso e isso. Força terrestre componente, fazer isso, isso e isso. Força aérea componente, tá? E depois aí a parte de força conjunta, tal, entendeu? Assim, se tiver além de, por exemplo, se eu tiver além da FNC, da FTC, da FAC, eu tiver outra força conjunta, eu também vou pagar ali as ordens para elas. São as ordens menos subordinados, né? E depois, no final, no último subparágrafo, né, do parágrafo de execução, eu vou citar as instruções para coordenação, que são instruções que têm associação em comum com 2 ou mais elementos subordinados, tá certo? Depois eu vou passar para o parágrafo logística, tá certo? Então, eu entro com logística, e aí nessa parte aí de logística, a gente cita basicamente aí como é que vai estar organizado o apoio logístico e todas as funções logísticas, tá certo? Então, assim, as funções logísticas elas entram nesse conteúdo aí do parágrafo logística. Aí depois é o parágrafo comando e controle, tá certo? E aí no comando e controle tem uma questão que eu queria chamar a atenção aqui, que é o quadro de eventos, tá? Então, na diretiva, nessa parte de comando e controle, eu tenho um quadro de evento onde mostra ali cada reunião e coloca ali quem participa, onde, né, o horário, tá? Então, vem bem pormenorizado ali no parágrafo comando e controle essa parte de quadro de eventos, tá legal? Depois, parágrafo 7 é pessoal. Aí, essa parte pessoal, cabe um pequeno adendo aqui, tudo quanto é a parte de atividade pessoal, mas que não esteja relacionado, né, normalmente com as minhas forças, tá certo? Assim, normalmente é muita coisa envolvida aí, né? Acaba indo para um anexo, tá? Um anexo pessoal, tá bom? Depois o parágrafo 8 é operações de informação, tá? Então, nessa parte de operação de informação tem bastante coisa, né? Entra a parte, por exemplo, de CONSOC, entra OPSICO, entra a parte de defesa cibernética, guerra eletrônica, tá? Tudo aí entra no parágrafo 8, tá? Operações de informação, tá bom? Então, é um parágrafo bem importante, tá? Então, pode ser trabalhado isso aí na prova também, tá legal? Depois, o parágrafo 9, assuntos civis, que é basicamente aí o relacionamento do comandante com eventuais agências de fora, civis, OIG, ONG, tá? Que entra aí por fora aí, tá? E, por último, o parágrafo 10, disposições finais, tá? Aí depois a assinatura, a interposição da assinatura do comandante e os anexos, a lista de anexos, tá bom? Com a autenticação, lista de distribuição e as instruções para poder reconhecer a diretiva, tá bom? E aí alguns anexos que é interessante só ficar em mente, né? Inteligência, cálculo de operações, plano de interdição, operações especiais, a matriz de sincronização, as regras de engajamento, CEGAR, logística, comando e controle, pessoal, tá bom? Tudo isso aí pode virar anexo, tá bom? Então, assim, eu citei todos os possíveis parágrafos, subparágrafos aí do plano operacional. Como eu falei, isso já foi cobrado em provas anteriores aí, no sentido de citar, né, algumas coisas, algumas coisas que estão relacionadas ao próprio plano operacional, tá bom? Passando agora para a etapa 3, tá, do PPC, que é o controle da operação planejada, tá? Basicamente é o seguinte, essa etapa é onde eu faço de fato, né, a gestão da campanha, tá bom? Onde eu pego e vejo se o que eu idealizei acontecendo na prática. E aí, normalmente, o que eu idealizei não acontece de maneira assim, fidedigna na prática, óbvio. E aí, essa modificação, esse ato que você tem aí entre o que você idealizou e o que de fato está acontecendo, é onde entra as ações aí do controle da operação planejada, tá legal? Então, como é que funciona esse
essa etapa, né? Ela funciona em 2 níveis diferentes, né? Vamos lá, primeiro, antes de passar para essa parte, primeiro você tem aí que entender que existe aí duas fases distintas aí, né? Você tem o planejamento do controle, tá certo? E o controle da operação planejada em si, tá? Então, assim, o planejamento do controle acontece, né, naquela fase do planejamento, né, quando você está ali atuando dentro do planejamento, e depois o controle da operação planejada é quando, de fato, o desenrolar da ação está acontecendo, tá certo? E aí, uma coisa que já caiu em prova, eu vou até marquei aqui para a gente conversar sobre isso, é que o controle da operação planejada, ele ocorre em 2 níveis diferentes, tá legal? Então, o primeiro nível é aquele que ocorre diretamente no centro de operações do comando operacional, tá? Por intermédio do acompanhamento das informações recebidas a partir das forças componentes, tá certo? E no segundo nível é aquele que acontece no D5 do Estado Maior Conjunto, tá bom? Então, assim, já foi trabalhado isso, né? Acontece, então, em 2 níveis, tá? O tempo inteiro acontecendo em 2 níveis. No primeiro é ali no centro de operações, de fato, ali do comando operacional, tá bom? O outro acontece na D5, tá? Então, só de ter essa questão de nivelamento aí, né? 2 níveis diferentes. E aí, sim, essa parte do controle da operação planejada, né? 2 estágios, né? Como eu falei, primeiro do controle, que é aquele que é antes da ação, e o controle da operação planejada, que é o que está acontecendo enquanto as ações se desenrolam, tá certo? Aí ele chama atenção aqui que ainda no estágio de planejamento do controle, é fundamental que seja implementada uma estrutura eficiente de comando e controle, tá? Funcionando com rapidez e segurança necessárias ao trâmite ágil e oportuno das informações e ordens, tá certo? Então, é interessante a gente ter isso aí bem em mente aí, tá? Porque já caiu em prova essa parte aqui, relacionado aí a como que se dá essa rapidez aí no processo. E aí ele coloca aqui a importância das mensagens operacionais, tá? Que são trafegadas aí diretamente. Tá? Você não precisa, se for o caso, esperar ir lá para a reunião de coordenação lá de controle da operação planejada, né? Que acontece ali diuturnamente, né? Não precisa esperar chegar ali. Existem as mensagens operacionais que dão rapidez no processo ali no âmbito das forças componentes. Tá legal? Uma coisa que também é interessante, que eu marquei aqui. Durante a fase do controle da operação planejada, existem alguns fundamentos que são observados, né? Então, primeira coisa, a sincronização da campanha. Lembra que tem lá a sincronização da campanha, que você tem ali no primeiro molde ali, que você tem no planejamento? Ela é digamos assim, uma forma de eu avaliar, né, como está se dando as operações. Eu comparo o referencial sendo o que está acontecendo de fato. Tá? Então, a sincronização da campanha é muito importante aí, em cima da matriz que eu elaborei. O ritmo de trabalho está no maior conjunto, a consciência situacional é extremamente importante, tá? A avaliação da campanha, primeiro indicador de desempenho, e o gerenciamento da informação. Tá? Então, ele pode perguntar quais são os fundamentos que são observados durante o controle da operação planejada. Tá? Então, está valendo aí, pode citar 2 desses, né? Então, consciência situacional, avaliação da campanha, sincronização da campanha, o ritmo de trabalho, o estado do maior conjunto. Tá certo? Ele entra também naquelas questões, né, que eu já cheguei até a comentar, né, sobre operações futuras e operações correntes. Tá? Então, a operação corrente é fora do D3, até 72 horas, do momento presente até 72 horas. Tá? E aí, entra a questão que eu falei, né, das mensagens operacionais. Né? Então, aqui, vou ler para vocês. Para efeitos de uniformização do conceito, serão denominadas como operações correntes aquelas ações que se desenvolverão em um horizonte temporal de normalmente até 72 horas, a partir do momento presente. Tais ações serão acompanhadas, controladas e sincronizadas pela seção de operações, tá? Pela D3, do Estado Maior Conjunto, por meio de mensagens operacionais. Tá? Já caiu em prova qual é o meio que a D3 usa para poder fazer essa sincronização, controle e acompanhamento das operações correntes, mensagens operacionais, tá? Isso aí é uma coisa que é importante, né? Fica bem ali, meio que letrinha miúda ali, de rodapé, tá? Tem atenção. E aí, paralelamente, a D5, né?
sessão de planejamento do Estado Maior Conjunto, acompanha o desenvolvimento das operações correntes, tá? Ele vai acompanhar para quê? Para poder planejar as operações futuras, são aquelas que ele está tendo uma divisão ali após as 72 horas, tá certo? Então, ele faz esse acompanhamento em conjunto junto com a D3 aí para poder avaliar como vai ser as operações futuras, que é a seara da D5, tá bom? Aí depois ele faz alguns comentários aí, né, sobre as reuniões, que eu já havia falado, tá? Sobre essa questão das reuniões. O que é importante a gente saber qual reunião, saber quem participa dela, a agenda, mais ou menos ali, ó, os assuntos gerais ali que são conversados nessas reuniões e o produto que é gerado dessas reuniões, tá legal? Então, basicamente é isso que é o mais importante aí, tá bom? Eu vou pegar aqui, só para a gente recapitular isso aí, porque essa questão, isso aí já caiu, né? Então, basicamente, os produtos são 4, tá? É o registro de reunião, no caso da reunião de coordenação de comando, o sumário de área de situação, no caso da reunião de área de situação, as ordens de coordenação pré-eliminar, que é um produto, né, da reunião de coordenação de operações, da reunião de coordenação de operações de informação e da reunião de controle da operação planejada. E você tem a ordem de coordenação, efetivamente, a final. Além da preliminar, você tem a final, que é produto da reunião de aprovação da ordem de coordenação, da OCOR. Tá? Na OCOR também você sai com a LIPA, a Lista Integrada Priorizada de Alvo, baseada num produto da reunião de coordenação de fogos, tá? Que me dá a LPIPA, tá? A Lista Preliminar Integrada Priorizada de Alvos. Tá bom? E lembrando daquela nuance que eu havia comentado, né? Da reunião de coordenação do espaço aéreo, se o comandante operacional participar da reunião, na verdade, ela vira, a deliberação vai para a OCOR, tá bom? Se não, vira como um OCOR do espaço aéreo. Se tiver só ali o D3 ali coordenando, que é o que normalmente acontece, tá certo? Então, dito isto, é importante saber, né, como eu já havia comentado, que a principal reunião, né, de atividades é a reunião de coordenação de operações, tá? Onde eu saio com uma OCOR preliminar, tá? Isso aí já caiu em prova, é importante ter em mente isso, tá bom? Uma coisa que eu também queria chamar a atenção aqui as causas da discrepância entre o que foi planejado e a execução, tá? Isso é uma coisa que já foi cobrado também, citar os motivos que levam, né, a discrepâncias entre o que foi planejado, o que foi ali colocado ali no papel e o que de fato está acontecendo, tá? Então, alterações imprevistas nos fatores nos quais o plano tenha se baseado, tá? Erros de julgamento, tá? Principalmente aí relacionados, esse erro de julgamento, ele associa ali, principalmente com relação às características da área de responsabilidade da CPC, tá? Lá na fase 2 da etapa 1, tá? Bem lá atrás, tá? Então, vê que a gente tem que voltar realmente naquela coisa daquele caráter cíclico, né? É bastante importante, tá? Perdas ou ganhos inesperados, né, durante a campanha, também pode gerar ali discrepâncias. Alterações na diretiva recebida de escalão superior, tá certo? Tal, por exemplo, uma nova tarefa que é colocada ou uma nova limitação ao planejamento, tá? Então, alterações na diretiva vindo de escalão superior. Problemas, né, de ordem técnica no geral, né? Então, assim, basicamente, isso aí tem a ver com o quê? Algum sistema de arma que não funciona a contento, né? Alguma outra fricção aí que o navio que não consegue suspender, o avião que não decola, tá? Então, problema de ordem técnica, tá? E, como não podia deixar de ser, né, as ações empreendidas pelas forças adversas, tá? O que o oponente, de fato, ele executa que me contrapõe e ali eu não consigo ali, não consegui atuar, houve perdas, tá? Que eu não esperava, tá? E aí, nesse caso, também causa discrepâncias, tá bom? Então, essa questão também chama atenção, é bem importante, tá? E aí, por fim, já no finalzinho, ele trata da parte de seleção de alvos, tá? E lembra que eu comentei que a seleção de alvos é uma das coisas que digamos assim, é um carimbão ali de como que
as forças estão operando de fato de forma conjunta ali, né? Porque quando eu seleciono os alvos, depois aquilo ali, você pega as várias lias, né? As listas integradas de alvo de cada força componente, e aí depois isso aí tudo é congregado ali numa LPIPA, né? Numa reunião de coordenação do apoio de fogo, né? Para depois isso ser levado para reunião de aprovação da ordem de coordenação, para de fato ele virar uma LIPA, tá? Então isso aí mostra realmente o trabalho do Estado-Maior conjunto ali de uma forma bastante interessante, tá bom? Ele fala que a seleção de alvos é um processo cíclico e contínuo desde o tempo de paz, tá? Isso pode ser cobrado, vamos supor, no VOF, né? Pode colocar no VOF ali que a seleção de alvos é um processo que acontece no momento de conflito, por exemplo, não é. Desde o tempo de paz, você estabelece ali a sua lista de alvos, né? Você tem ali uma lista de alvos ali certinha ali, tá? Em uma situação de crise, aí vamos lá, em uma situação de crise ou conflito armado, o maior detalhamento direcionado para o evento terá início com a diretriz de planejamento. Lembra que quando a gente termina ali a fase 1 da etapa 1, sai uma diretriz de planejamento? Então, aí nesse momento é quando acontece, se for o caso ali, uma maior ampliação ali do processo ali de seleção de alvos, tá? A pasta de alvos contará um resumo extraído das informações levantadas sobre o alvo, das suas defesas conhecidas e outras informações de interesse, tá? Então, isso aí também é uma questão interessante, tá bom? Lembrando o seguinte, na hora que você está confeccionando os planos, né, você já tem essa lista de alvos aí. Então, hoje no Ministério da Defesa, ele já conta com uma certa lista de alvos, né, uma pasta de alvos, já que vislumbradas, tá, com várias informações ali, ali características para esses alvos aí, tá? Então, isso mostra que desde os tempos de paz, né, de caráter cíclico contínuo, a seleção de alvos ela acontece, tá certo? E aí, pessoal, para terminar, eu só queria passar rapidinho aqui, porque no apêndice 1, né, do manual, que está na nossa bibliografia, ele traz aqui o fluxograma básico, né, de como é que a gente conduz o trabalho do PPC. E aí eu estabeleci aqui, para facilitar o entendimento, alguns marcos, né? Então, vamos lá. O input, recebendo da missão do escalão superior, tá? Então, é o início da etapa 1. Aí você reúne o Estado-Maior para considerações iniciais e orientações iniciais. Aí depois, a redação da missão dos escalões considerada é redigida e é apresentada a diretriz de planejamento para o Estado-Maior. Esse é o marco 1. Tá? Então, o marco 1, a apresentação da diretriz de planejamento ao Estado-Maior. Depois disso, você vai tentar compreender a situação, vai tentar delimitar o teu poder relativo de combate, tá? E aí você chegar em algumas conclusões, tá? Por meio do marco 2. Por que essas conclusões são importantes? Porque elas vão pautar você na hora de caracterizar ali as possibilidades do inimigo, as linhas de ação e fazer esse confronto, tá certo? E aí, com essa fase 3 da etapa 1 acontecendo, né, você fazendo o confronto das possibilidades do inimigo com a LA, você faz aquele rascunho da matriz de sincronização, tá? Então, esse é um momento também bem interessante, bem importante aí, tá certo? E aí você mantém pelo menos 2 linhas de ação, tá, que passaram no teste APA, tá, que de fato marcam, né, materializam o marco 3. Tá? E aí, depois, com essas LA conservadas, né, você vai avaliar o mérito relativo, de forma a você avaliar vantagens e desvantagens, né, você vai atribuir ali uma matriz de decisão, né, para aquela linha de ação, vai avaliar os requisitos, né, de cada linha de ação, tá legal? Vai ter aquela atenção mais especial ali para, lembra que eu falei, a logística e o apoio, porque são talvez os requisitos que precisa você aprofundar um pouco mais, tá certo? E aí você vai sair ali no final, né, com uma decisão possível ali com a operação, tá? Esse seria o marco 4, tá? Com a decisão na mão, de fato, você está em condições de redigir o teu conceito preliminar da operação, tá? No momento que você pega e redige esse conceito preliminar da operação e submete ele, né, para o teu escalão superior, você estabelece mais um marco, tá bom? E aí, nesse momento, você parte para a elaboração do conceito da operação, tá? No momento que você começa a confeccionar o seu conceito de operação,
você, nas suas forças componentes ali, já está também atuando ali, fazendo o planejamento deles, né, no nível deles, e a gente está o quê? Conformando o conceito de operação e preparando já os planos e ordens. Tá? Esse é mais um marco. Tá? E, por fim, ao final da elaboração né, das diretivas, a gente sai com o plano operacional, né? E esse plano, de fato, é o produto do PPC, que vai pautar as atividades a partir de então. Tá? Então, isso aí, com a distribuição, você acaba aí você fecha ali esse fluxograma. Tá certo? Então, é uma forma bem interessante, rápida, da gente olhar o processo de uma forma assim, bem holística, né? E com isso a gente consegue enxergar ali a etapa, ali, o processo acontecendo de fato, né? E aí a gente consegue tirar várias fotos, né, de cada momento do processo e dentro desse processo identificar os momentos-chave que vão significar ali ali viradas ali, momentos ali importantes, tá legal? Então lembrar ali da diretriz de planejamento, da CPO, tá? No momento que eu estou considerando o conceito de operação, quando é que você faz, por exemplo, ali a análise inicial ali de APA, tá? As análises iniciais ali da característica da área de operações, a parte do CPC, depois quando você vai avaliar o ALA e a possibilidade do inimigo, o que caracteriza a possibilidade do inimigo, tá certo? Então, tudo são coisas importantes, tá bom? E com isso, pessoal, a gente termina a matéria, tá, de PPC. Tá? Espero que esses vídeos que a gente fez ajudem, tá, para tornar o entendimento aí mais fácil da matéria. Tá? E, como sempre, eu me coloco à disposição de todos para a gente continuar discutindo e evoluir algum possível conceito que tenha ficado aí obscuro para vocês. Tá certo? Obrigado.